Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher da Polícia Militar da Bahia foi criado já tem quase 2 anos e com a missão de salvaguardar a vida e garantir os direitos humanos de mulheres vítimas de violência domiciliar, violência familiar, que estejam sob proteção do Estado. O chamado BPPM foi criado para reforçar a Ronda Maria da Penha, que desde 2015 já atua promovendo a segurança da mulher e procurando mantê-la fora do ciclo de violência. À frente dessa importante unidade militar está uma tenente-coronel. Agora, março, mês dedicado às mulheres, é com muita honra que a gente recebe a comandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, Roseli de Santana. Um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada, o prazer é meu. Tudo ótimo, graças a Deus. Mulher preta, chefe da maior unidade policial responsável pelo combate à violência contra a mulher no estado da Bahia. Qual o tamanho dessa responsabilidade, Roseli? É muito grande. Responsabilidade não só em ser referência para outras mulheres que estão na minha instituição e na sociedade de um modo geral, e também de cumprir a minha missão, que é ajudar muito a salvaguardar vidas de mulheres que estão sob a tutela do Estado com medidas protetivas de urgência. Então, assim, a responsabilidade é grande, o dever é grande e eu tenho muito compromisso com o que eu faço. Compromisso com o perfil de uma mulher que, você acabou de dizer, pode servir como exemplo. Perfil de que mulher? Então, você está falando sobre o meu perfil, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive muita vontade de mudar a minha realidade, na realidade em que eu nasci, a realidade em que eu vivi. Então, essa persistência em sair daquela situação que para mim não era cômoda, me fez chegar até aqui. É por isso que eu falo na situação de referência. Todas nós podemos mudar nossa realidade. E hoje, essa mobilização socioeconômica que eu tive foi em decorrência dessa persistência, dessa vontade de ir à luta, de crescer, de vencer. Esse é o perfil. Explica para a gente em que diferencia esse batalhão de policiamento de proteção à mulher, da Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha, a primeira delas, né, a matriz, ela foi criada no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, de 2015, né? Esse objetivo foi salvaguardar exatamente a vida das mulheres que estavam sob a tutela do Estado. Foi criada no bairro de Periperi, em Salvador, né? Exatamente, Jefferson. Foi em Periperi porque naquele bairro foi onde foi detectado o maior índice de violência doméstica, que era na periferia realmente. E por conta disso foi ali instalado. E ao longo desses 10 anos foram criadas 22 rondas no interior do Estado. E o batalhão veio na confirmação da Polícia Militar da Bahia, da Secretaria de Segurança Pública e do próprio Estado, né, do governo do Estado, em entender que aquela ação da Ronda Maria da Penha era válida, era eficaz e precisava criar uma unidade maior que pudesse ser o polo doutrinário de toda a temática para as rondas do interior. Então, como as rondas elas eram independentes entre si, precisava se criar uma unidade que gerisse as demais rondas e que ampliassem esses serviços, e é o que nós fazemos hoje. Ou seja, a Ronda, ela oferece a proteção às mulheres que passam a ter o direito à proteção do Estado. A Ronda Maria da Penha atua nesse sentido. O batalhão é para reforçar, então, esse propósito? O batalhão ele veio fazendo a mesma atividade, só que ampliando os serviços. E eu vou explicar como. Além disso, ele é o polo doutrinário. Então, assim, o batalhão ele cria como vai ser uma palestra feita para adolescentes, para uma empresa privada. E as rondas replicam toda a doutrina que o batalhão cria. Então, hoje, todas as rondas trabalham de forma uníssona, porque o batalhão ele faz essa doutrina. E que doutrina é essa, Roseli? Então, nós temos várias vertentes, né? Nós trabalhamos com o público interno nosso da polícia, porque, ao contrário do que muita gente pode imaginar,
não são os policiais do efetivo do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher e das Rondas Maria da Penha os responsáveis imediatos para atender uma chamada de emergência do 190 para uma mulher que esteja em situação de violência doméstica. Por que não? Porque nós estamos localizados em determinado bairro e geralmente não é naquele bairro onde estamos que a ocorrência sucedeu. Então, por exemplo, nós estamos hoje, o batalhão, em Lauro de Freitas. Ocorre uma situação na Barra. O tempo-resposta para que a gente desloque é muito longo. Então, quem atende a primeira ocorrência, aquela demanda imediata, é a viatura da área mais próxima. Só que muitas vezes esse policial não foi qualificado para fazer esse atendimento. Então, o batalhão e as rondas, eles são responsáveis pela qualificação, pela capacitação do policial da área para que ele faça um atendimento não revitimizador, acolhedor, que incentive aquela mulher a denunciar, a quebrar o ciclo de violência. Então, para isso, nós existimos também, para qualificar o policial. Qual a outra doutrina? Nós temos um projeto de irmos às escolas, fazer um trabalho com adolescentes e jovens do ensino médio, do Fundamental 2, com o objetivo de trabalhar com eles o que é igualdade de gênero, explicar o que é a Lei Maria da Penha, incentivá-los a reprimir na família, porque muitas vezes o jovem vira um agressor no futuro porque ele reproduz todo aquilo que ele vê dentro de casa. O modelo do que ele assiste do tio, da mãe, do avô, do pai. Então, o menino ou o jovem, ele entende que é natural bater na mãe, na tia, ele vai bater na sua companheira. E a menina, ela acha que é natural apanhar, né? Sofrer violência, seja ela de qual espécie for. Então, nós trabalhamos com as escolas exatamente para reprimir esse tipo de violência e fazer com que eles entendam que não é correto, não é natural esse tipo de situação que ocorre dentro de casa. Então, é um trabalho profilático. Estamos prevenindo futuros agressores e futuras vítimas. Você estava comentando que, eventualmente, é um policial não totalmente capacitado para atender a um chamado, a alguma situação de violência doméstica. Quais são as competências e habilidades que esse policial deve ter para atuar nessa área? Importantíssima pergunta. Empatia. Primeiro de tudo, empatia. Entender que a mulher está naquele ciclo não porque ela, como as pessoas pensam, que gosta de apanhar, mas porque ela está sendo uma vítima de uma violência psicológica. Ela, às vezes, é uma vítima de uma necessidade econômica, ela é economicamente dependente daquele homem e que ela não consegue, por exemplo, separar de uma pessoa e deixar os seus filhos passando por necessidades básicas. Então, existe todo um contexto dentro daquele ciclo de violência que o policial, às vezes, sai de uma ocorrência de troca de tiro, nervoso, com adrenalina, ele precisa baixar a guarda, ele precisa se recompor e atender uma ocorrência de violência doméstica com outro ânimo, com outra ideia na cabeça. Ele não tem que levar aquela violência anterior para dentro dessa nova ocorrência, porque ele não vai fazer uma ocorrência efetiva, eficaz e a ponto de incentivar aquela mulher a quebrar o ciclo. Ele tem que ser um policial, mas também um pouco de psicólogo, um pouco de acolhedor de quem está ali tentando resolver da melhor forma possível, não é? Com certeza. Que parcerias o batalhão tem hoje com outras instituições para cumprir esse propósito? Nós não trabalhamos sozinhos, nem as rondas, nem o batalhão. Nós fazemos parte de uma rede de proteção e enfrentamento à violência doméstica que é composta pela Defensoria Pública, pelo Tribunal de Justiça, pela Polícia Civil, através das delegacias especializadas em atendimento à mulher, as famosas DEANs, os NEANs, que são núcleos especializados também, quando não é possível ter uma delegacia em determinada localidade, porque o município é pequeno, então eles implantam núcleos ao invés de delegacias. Também são parceiros nossos, entidades não governamentais, a sociedade, né, o público civil. Então, é uma série de instituições que juntas conseguimos diminuir índices, fazer o enfrentamento e, acima de tudo, educar, porque a questão da violência doméstica perpassa pela educação, não só a educação
doméstica como a pedagógica também. Então, educar sempre. Educação porque formal também, né? Desconstruir todo esse machismo tóxico, esse patriarcado, que faz com que o homem pense que a mulher é submissa, que ela é sua posse e que nela ele deve controlar, mandar, a ponto até de agredir e até matar. É uma situação bem complexa, não é? Já tem o que comemorar, são só quase 2 anos de existência do BPPM, mas vocês já têm algum levantamento, algo que sinaliza que estão no caminho certo? Sim, temos o que comemorar e o feedback maior são as mulheres que nós assistimos. O batalhão, ele atua no pós-medida protetiva, porque entre uma mulher ser vítima de violência doméstica e ela chegar ao batalhão, existe um processo, né? Ela faz a denúncia. Vou falar uma coisa muito importante, muitas mulheres pensam que a denúncia é só através da delegacia física. Nós temos delegacias virtuais, no conforto de casa, no computador, no celular, ela pode ter acesso à delegacia, fazer a denúncia, inclusive essa medida protetiva de urgência chegar através do e-mail dela. E ela confirma o recebimento através da assinatura, escaneia e encaminha de volta para o órgão que emitiu a medida protetiva. Então, muita gente desconhece isso. É importante frisar que existe essa ferramenta. Então, ela faz a denúncia por qualquer que seja a janela no batalhão, na Casa da Mulher Brasileira, que é um instrumento novo agora que tem, que concentra todas essas instituições que fazem parte da rede num só local. Muito importante isso também. Depois disso, é feita uma análise através das varas de violência domésticas especializadas e verifica se ela vai ter realmente a medida protetiva ou não. Normalmente sim, porque é um instrumento que salvaguarda, é imediato, o nome já diz, medida protetiva de urgência. Após a medida protetiva, e analisando cada caso, verifica-se a necessidade ou não do acompanhamento do batalhão. Normalmente são casos mais graves, são quando alguns agressores, que assim são chamados os homens que vitimizam as mulheres, eles têm acesso a arma de fogo ou algum instrumento que possa realmente lesionar aquela mulher, ou foi uma tentativa de feminicídio. Casos mais graves são encaminhados para o batalhão e nós então fazemos o acompanhamento do cumprimento dessas medidas protetivas, tanto por parte da vítima, porque é uma via de mão dupla, quanto por parte do agressor. A partir daí, nós temos mulheres cadastradas, hoje são mais de 1.142 mulheres cadastradas no batalhão que nós acompanhamos mensalmente. São mulheres que têm essa medida protetiva? Tem a medida protetiva e passaram pela triagem e hoje estão sob a nossa salvaguarda. Então, essas mulheres nos dão os feedback através do nosso Instagram, depoimentos que elas fazem questão de falar. Como é que funciona a medida protetiva? É um policial que acompanha essa mulher ininterruptamente? Não, né? Não é ininterruptamente porque, assim, nós entendemos que, como essas visitas são frequentes, e a frequência depende da gravidade. Normalmente, quando a mulher é recém-chegada, essa frequência é maior. À medida que ela vai se sentindo mais segura, ela sente que está correndo um risco menor, a frequência vai diminuindo, mas chega um momento que é rompida essa relação. Quando não tem mais risco, quando ela mesma se sente em condições de não precisar mais. Mas é importantíssima essa visita. Sabe por quê, Jefferson? Quando a viatura da Polícia Militar vai até a residência, ou ao trabalho, ou ao local onde essa mulher se sinta mais confortável para conversar e expor as situações, os vizinhos, eles percebem que essa mulher está tendo a tutela do Estado através da Polícia Militar. Incentiva outras mulheres da rua, do local onde ela mora, a também denunciarem, porque verificaram que ela está em segurança. E reprime que outros agressores cometam com outras mulheres a mesma violência que o seu companheiro tinha cometido. Isso é importante. Você falou da importância da educação. Isso. Fundamental. Vamos bater mais nessa tecla? Vamos, Como é que a gente educa a sociedade, as pessoas em geral? Qual o papel do BPPM nesse processo também? Mas a gente vai aprofundar esse tema no segundo bloco. A gente volta já já conversando aqui com Roseli de Santana, que é comandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, uma unidade relativamente recém-criada, tem quase 2 anos já de atuação. Enfim, a gente volta já.
Já estamos de volta. Tenente Coronel Roseli de Santana, comandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher. Conversando conosco, você destacava a importância da educação para conscientizar mais as pessoas, para quebrar esse machismo que ainda é tão presente na sociedade brasileira. Que ações, afinal, o batalhão desenvolve para, seja conscientizar a sociedade como um todo, para educar os homens, as pessoas em geral, para combater a violência contra a mulher? Roseli. Então, em qualquer área, a educação é a base de tudo, né? A educação, ela transforma sempre. E o batalhão, sabendo dessa situação e dando a importância devida à educação, nós temos inúmeras ações. Nós fazemos parte da Expo Segurança, que é uma exposição feita no Shopping Center de Salvador, onde nós expomos nossa temática, nosso trabalho e conscientizamos o público passante. Nós trabalhamos em feiras, mostrando o trabalho do batalhão com informativos. Nós fazemos palestras gratuitas para todas as empresas públicas e privadas que nos demandam, levando aos seus servidores essa consciência sobre violência doméstica, e esperamos quase sempre e pedimos que a maioria do público seja o masculino, porque falar de mulher para mulher não é Marisa, não, mas é chover no molhado, porque ela já sabe, né? Então, falar para o homem é interessante porque muitos desconhecem que suas atitudes são atitudes violentas, são atitudes que estão contidas na Lei Maria da Penha. Então, empresas públicas, escolas, feiras, shoppings, não importa o local onde o BPPM é demandado e onde a gente entende, inclusive nos estádios de futebol. Nós estivemos no jogo Bahia e Corinthians no ano passado, e fizemos uma campanha muito interessante, porque nós entendemos, após um estudo feito pelo fórum, a pedido da empresa Avon, que nos dias em que tem jogos, a violência doméstica aumenta em 22%. Por quê? Porque o homem, ele faz uso de bebida alcoólica, ele retorna às vezes aborrecido com o resultado da partida e muitas vezes quem sofre é a mulher. Então, como aumenta, a gente fez uma campanha muito interessante e toda vez que tem um jogo importante, nós estamos nos estádios fazendo essa campanha. Então, assim, infelizmente, a violência doméstica ela é democrática, ela atinge todas as mulheres, independente de raça, de idade, de questão social, cultural, médicas, professoras, donas de casa, empregadas domésticas, não importa, todas são vítimas. São potenciais vítimas e o homem ele não tem um perfil. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa. Meu pai era um agressor, minha mãe viveu 19 anos de violência doméstica, então eu vivi num lar violento. Acredito que seja até uma questão de reparação eu ter sido nomeada comandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, já que eu não pude defender minha mãe à época que eu era muito nova, muito criança. Eu estou tentando salvar outras vidas, né? Ela, graças a Deus, minha mãe é viva, ela conseguiu sair do ciclo. Mas existem, infelizmente, muitas que não conseguem e acabam sendo vítimas de feminicídio. E nossa missão é exatamente essa. E para isso a educação é simplesmente fundamental. Conversar de mulher para mulher, a gente pode imaginar que seja mais fácil. E de mulher para homem? Você, numa posição de comando, de destaque, aliás, na Polícia Baiana tem a Heloísa Brito, que é a delegada-chefe da Polícia Civil da Bahia. No Departamento de Polícia Técnica, me parece também que é uma mulher, Ana Cecília, que está à frente. As mulheres estão conquistando espaços de decisão cada vez mais numerosos. Você se sente confortável? Você percebe que ainda existe alguma resistência ou já está mais fácil lidar com essa situação? Uma mulher numa situação de comando lidando com homens. Então, quando eu comecei a minha carreira, há 33 anos atrás, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 52, eu tenho 33 anos na Polícia Militar. Eu fui a primeira mulher a pisar fardada no 6º Batalhão, que foi a unidade onde eu ingressei. Ali sim, há 33 anos atrás, eu tive muita dificuldade. Eu estava comentando, inclusive, anteriormente, que os policiais tinham idade de serem meus pais até, porque eu era muito nova, e eles faziam malabarismo para não passar por mim e ter a obrigação de prestar continência a uma menina que tinha 22 anos e que era superior hierárquica dele. Hoje em dia,
nós quebramos muitas barreiras, nós conseguimos abrir caminhos, ser referência para muita gente. Não vejo tanta resistência. Mas se tiver, a gente engrossa a voz e faz com que a resistência acabe. Se tiver que mandar em algum homem, manda. Não tem problema, manda em mim e meu marido. Lá fora é mais fácil. E às vezes tem que fazer isso, não tem? Não, tem que fazer, tem que fazer. Eu estava brincando, mando em meu marido, mas assim, ele é meu subordinado mesmo. Ele trabalha comigo no batalhão e ele me ajuda muito. É seu subordinado mesmo, então? então? Literalmente, é meu subordinado. Ele é capitão. Sim. E ele trabalha com a gente no batalhão, me ajuda muito, é o nosso coordenador administrativo, mas já está acostumado, ele é da minha época, né, contemporâneo meu, está acostumado com a ordem feminina, não tem nenhum problema, nenhum preconceito. Manda em casa, manda no trabalho, está tudo certo. Já teve alguma situação mais constrangedora que você tenha vivenciado? Digo, numa situação limite mesmo, de você chegar, de estar acontecendo algum caso de suposta violência ou de violência mesmo, enfim, alguma situação que tenha te marcado? Sim, teve um cárcere privado, né? Ele estava mantendo ela em cárcere privado, nós recebemos uma denúncia anônima e ela estava numa casa que praticamente não tinha nada, não tinha móveis, não tinha nada, era um lugar quase que abandonado, digamos assim, e tivemos que arrombar a porta, ele tinha feito uso de ou bebida alcoólica ou alguma outra coisa, porque ele estava num sono muito profundo. Nem viu. Ela conseguiu pegar o celular dele, pedir socorro a uma pessoa que entrou em contato com o batalhão e nós fomos lá realmente. Ele acordou, mas nós conseguimos contê-lo e levá-lo para a delegacia na Casa da Mulher Brasileira juntamente com ela. Ele foi preso em flagrante delito e a mãe dela veio do interior, porque ela era oriunda do interior, não me lembro agora qual, e a levou de volta para casa. Foi triste, ela estava muito machucada, muito marcada, e essa violência já acontecia há muito tempo. Qual o impacto que você avalia já desses quase 2 anos do batalhão nesse propósito tão nobre e delicado ao mesmo tempo, não? Positivo demais na sociedade, a gente recebe. O batalhão, eu posso dizer a você que tem um trabalho similar ao do bombeiro. Normalmente, a gente sabe que o policial militar, em determinados momentos, a sociedade tem uma resistência ao trabalho policial militar por inúmeros motivos. Já o trabalho da Ronda e do batalhão é um trabalho muito bem visto, muito bem quisto, muito bem aceito, porque é um trabalho de proteção, é um trabalho de cuidado, de empatia, como eu falei. Então, trabalhos como esse são sempre muito bem vistos, o impacto é positivo, o impacto na vida dos policiais que estão na unidade também é positivo, os homens que trabalham no batalhão, porque não tem só mulheres, por incrível que pareça, a maioria é homem, porque é um recorte da Polícia Militar hoje. A maioria é homem. É homem, então no batalhão não é diferente. Eles mudaram muito, inclusive, nos próprios lares, por conta da doutrina, por conta dos ensinamentos, do que eles veem na rua. Então, eu só tenho que agradecer. Isso, para mim, foi um presente. Você falou que já são 33 anos de Polícia Militar. O que te motivou a ingressar nessa área? Foi uma história muito longa. Na realidade, eu sou a única militar da minha família. Não tem ninguém nem serviu o Exército. Então, eu sou a única militar mesmo da família. E foi uma tia minha, que era policial civil, que em 1900 e bolinha, ela viu no Diário Oficial aquele físico, vai ter a primeira turma de oficial feminina da polícia. Por que você não faz esse concurso? Você vai passar. E aí eu estava fazendo... Que idade? Eu tinha 19. Eu fazia odontologia na UFBA. Estava no 4º semestre de odonto, mas eu estava numa situação muito ruim. Tinha muita dificuldade financeira e eu comecei a dar uma matéria chamada instrumentação, que a gente tem de comprar aqueles materiais todos de odontologia, e eu já estava numa situação que não tinha mais como continuar o curso, porque essa disciplina ela era pré-requisito para as demais. Eu não conseguia fazê-la porque eu não tinha o material. E aí eu fiz o concurso com a ideia de entrar, se passasse, e custear os estudos na UFBA. Eram 5 vagas apenas para a Bahia toda, porque sempre o número de vagas para mulheres ele é menor do que o dos homens. Acabou isso, né? Mas naquela época ainda era assim. E eu fui a 5ª a entrar. Eu tinha que entrar mesmo, não tinha jeito. E então, eu não quis voltar mais para a odontologia. Porque apesar de muita gente ter resistência com a PM,
Eu amo minha corporação, Se eu amo o que eu identificou, né? faço demais. O que você aprende lá é a respeitar, é a cuidar, é a servir. E se alguns policiais fazem diferente, não é a polícia que ensina, é o caráter de cada um, porque o policial ele veio da sociedade, Não tenha dúvida. não é de outro lugar, né? A corporação em si é digna de Com aplausos, certeza. merece todo o nosso respeito, porque vocês fazem um trabalho muito nobre, Isso. extremamente nobre. Se existe um ou outro profissional, policial, que acaba sendo um mau exemplo, quero acreditar que seja exceção. Mas, mesmo assim, o que é preciso para humanizar mais a polícia? Porque a polícia ainda é vista, por mais que ela tenha esse propósito super digno de aplausos, é vista ainda, às vezes, como uma instituição meio truculenta, que passa por cima de certos direitos, muitas vezes. Isso acaba virando notícia, a gente bem sabe. Sim. Que isso, para virar notícia, é muito fácil. O que está precisando para a polícia ser vista como uma instituição mais humana? Eu acredito que são duas coisas. A primeira é que essas ações, como as do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, como a do PROERD e tantas outras que a Polícia Militar faz, elas sejam tão expostas quanto são expostas as situações onde o policial erra, comete algum excesso. Porque são inúmeras as ações positivas, mas infelizmente essas ações não são divulgadas na mesma proporção que as negativas. Então, seria interessante que começasse a se divulgar, porque talvez a sociedade enxergasse a polícia também desse outro ângulo, que é muito bonito, que serve à sociedade dessa forma, que se entrega. Qual a outra profissão que sai de casa e pode dar sua própria vida por alguém que nunca viu, além do policial militar? Muito difícil. Então, isso aí não é divulgado. Seria interessante que fosse. E uma outra que eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, colocar mulheres no poder. Porque nós temos esse olhar mais humano, esse olhar mais acolhedor. Nós somos protetoras por natureza. Não é à toa que nós geramos outro ser, né? Perfeito. Então, eu acho que se a gente conseguir equilibrar essas duas coisas, vai dar uma melhorada boa. Maravilha. Para a gente encerrar, Roseli, o que tem no seu radar como plano futuro do batalhão para aprimorar esse atendimento à mulher vítima de violência? Nós temos um projeto interessante que já estava no meu pensamento já há um tempo e agora nós tiramos da gaveta. Vai ser publicada brevemente uma portaria em que será inserido na grade curricular dos cursos de formação, seja de oficial, que é de praça, que são os dois níveis, né, da Polícia Militar, vai ser inserido na grade curricular a disciplina Policiamento de Proteção à Mulher. Então, todo policial militar formado, ele vai ter essa disciplina no seu currículo. Vai ter esse conhecimento. Exatamente. Isso aí vai ser incrível. Fantástico. Isso está previsto já para... Já vai ser... Eu não posso dizer a vocês exatamente quando vai sair, mas já encaminhamos a proposta para o Instituto de Ensino e Pesquisa. Isso na formação do policial? Isso, na formação do policial. Já encaminhamos a proposta e um curso de formação de instrutores. Porque além de colocar na grade curricular, precisaremos ter instrutores para servirem de professores para esses cursos. Então, primeiro a gente forma um instrutor, e depois a portaria é publicada e esses instrutores irão trabalhar na academia e no centro de formação de soldado. Maravilha, vida longa para o Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher. Agora eu posso fazer uma observação? Sim, eu não por queria favor. vida longa para o Batalhão de Policiamento de Proteção. É. Eu queria vida faz curta. sentido, faz sentido, faz sentido. Porque se ele tivesse vida longa, isso significaria que as mulheres não deixariam nunca de sofrer violência doméstica. Faz sentido. Vida curta ao batalhão Vida de polícia. curta e mais conscientização Exatamente, das pessoas, dos homens. mais educação. Exato. Em geral. Roseli, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelas suas Obrigada. conquistas, pelo seu trabalho e conte sempre conosco também. Tá bom, muito obrigada. À disposição. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.